Eu sou o Sérgio e se você quiser conhecer uma empresa de um setor que tem desempenhado muito bem nos últimos 10 anos no Brasil, mesmo com dificuldades de PIB, e que tem uma performance recente muito boa, mesmo em meio à pandemia, fique aqui no vídeo que você vai descobrir. Bom, então, você já deve ter adivinhado que esse setor é o agronegócio, mais especificamente a exportação de grãos. Então eu vou começar a falar de uma empresa desse setor, que é a SLC Agrícola. Mas antes, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, curtir o vídeo, ligar as notificações e se inscrever no canal. A SLC é uma das maiores empresas brasileiras do setor de agronegócios e ela se especializa basicamente na produção de grãos, como por exemplo a soja e o milho, além da cultura de algodão também, que é bastante relevante. Ela é uma das maiores empresas do setor no Brasil e, recentemente, ela tem tido resultados muito bons. Fez a aquisição de uma empresa, que é a Terra Santa Agro, que também é uma empresa bastante grande no setor e já listada há algum tempo, e isso vai tornar a SLC uma empresa ainda maior. Bom, e por que será que a SLC tem tido uma performance tão boa recentemente? Você deve estar se perguntando. Bom, um dos motivos é que as commodities e também as commodities agrícolas têm tido um boom aí recente nos últimos meses, no último ano. Isso é resultado de vários fatores, entre eles algumas condições climáticas adversas no mundo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que reduziram um pouco o tamanho da produção, mas também a demanda da China, que tem sido muito forte para grãos, já que os grãos são utilizados para alimentar os rebanhos, as aves, os suínos que tem na China. E como você deve saber, a China está passando por um problema que ainda é o da gripe suína, né? Tem dizimado a população o rebanho de suínos na China, e conforme esse rebanho vai se recompondo, a China tem uma demanda muito grande por esses grãos que são usados para alimentar esse rebanho, né? E recentemente, essas condições adversas de oferta climáticas, mais a demanda pela China, que tem sido bastante sustentável, junto também com os gargalos de logística criados pela pandemia, tudo isso desequilibrou a oferta e a demanda desse setor e fez o preço das commodities, várias delas, inclusive da soja e do milho, disparar. Então, com isso, as empresas que exportam soja e milho passaram a poder vender uma mesma quantidade de soja e de milho que ela vendia, digamos, há 2 anos atrás, mas por um preço muito maior, um preço em dólar. E além disso, o real se desvalorizou muito também desde o início da pandemia em relação ao dólar. Como essas empresas já estão vendendo em preços em dólar maior do que elas normalmente vendiam, e além disso, elas estão recebendo em reais um valor ainda maior porque o real se desvalorizou, essas empresas estão passando por um momento aí de expansão muito forte de receitas e que também acabou ocasionando uma geração de caixa e um pagamento de dividendos extraordinários aí por parte dessas empresas. E no caso da SLC Agrícola especificamente, ainda abriu a oportunidade de comprar a Terra Santa Agro. Bom, a Terra Santa Agro é uma empresa que já é grande, já é conhecida, já teve outros nomes aí no Brasil, mas que foi uma empresa que acabou se complicando por questões de dívida. Ao longo do tempo ela escolheu mal, ela fez dívidas maiores do que ela poderia fazer em momentos errados e ela acabou acumulando uma dívida muito grande e que fez a empresa ficar numa situação praticamente insustentável. Então a SLC Agrícola acabou se aproveitando, né, desse momento em que ela tem uma geração de caixa mais forte e o fato de que ela está pouco alavancada para então aproveitar e fazer essa aquisição aí da Terra Santa Agro. Inclusive a SLC pode liquidar a dívida da Terra Santa Agro imediatamente, caso ela queira. A empresa passa, enfim, a ter tudo que ela tinha antes, que era muito bom, um bom desempenho, uma boa terra, uma boa produtividade da terra, só que sem aquela dívida que era impagável, digamos assim, para a Terra Santa Agro, mas que para a SLC não é tanto problema assim. Então a SLC conseguiu aproveitar esse momento para crescer ainda mais nesse setor e aumentar aí a sua capacidade de produção. A SLC, ela tem pago dividendos muito bons para os seus acionistas recentemente, também fruto dessa geração de caixa extraordinária que ela está tendo. Tem possibilidades em até outros segmentos, caso ela queira, por exemplo, a fruticultura, que é um segmento que tem margens muito boas no Brasil.
ela tem várias oportunidades aí de continuar crescendo nesse setor. Bom, além disso, a SLC ela tem aí uma divisão da receita da receita dela de produção em terras próprias e terras arrendadas. E é mais ou menos 50% a 50% aí aproximando, tá? Terra própria são os 50% das terras que são da própria SLC, ou seja, ela comprou essas terras, ela produz nessas terras o grão e o algodão e vende após a colheita. Já nas terras arrendadas, ela aluga a terra, então paga um aluguel para o dono daquela terra. Geralmente esse contrato de aluguel é em sacas de soja ou algo assim. Então ela usa aquela produção, uma parte daquela produção ela entrega para o dono da terra, a outra parte ela fica para ela e vende. E aí, à medida que ela foi ficando mais profissionalizada, ela passou a priorizar as terras arrendadas e menos as terras próprias, né? Porque ela consegue crescer sem ter que gastar muito para comprar as terras e ela consegue se expor mais ao ciclo dos grãos, porque ela basicamente aluga a terra e vende os grãos que ela produz naquela terra. Então, qual o ponto positivo disso? O ponto positivo é justamente ela poder crescer sem ter que despendiar muito capital, né? Sem ter que investir muito no negócio. O lado negativo é que ela fica mais exposta ao ciclo de grãos, ou seja, caso no futuro a soja ou o milho caiam de preço de forma significativa, ela também vai ser bastante afetada aí. No entanto, como ainda hoje ela tem a produção dela 50% vem de terras próprias, ela ainda está muito exposta ao valor dessas terras, o que tem sido muito benéfico para ela recentemente. Ela publicou, não faz tanto tempo assim, cerca de um mês, ela divulgou que a reavaliação que ela faz nas terras dela concluiu que as terras se valorizaram 45% com base no ano anterior. Ou seja, em um ano aí as terras da SLC se valorizaram quase 50%. Isso fruto do fato de que os grãos também subiram muito e essas terras que produzem grãos, portanto, passam a ser mais cobiçadas e por isso elas sobem de preço. Então ela ainda é bastante exposta a esse setor, a esse segmento, porque está mais ou menos 50-50 aí na distribuição dela de produção própria e produção arrendada, e ela também se beneficia então da valorização das terras, que nesse caso recente tem sido bastante positivo para a SLC. Agora vamos falar sobre a nossa recomendação e vamos fazer uma análise assim, do que deve acontecer com o ciclo de grãos no futuro. É claro que fazer previsões sobre preços de commodities é muito difícil. Você que está assistindo esse vídeo agora provavelmente já deve ter visto aí que recentemente o minério de ferro, que é uma outra commodity, caiu muito e do nada, né? Com essa crise toda que tem acontecido na China em relação à Evergrande. E lá no início do ano, o minério de ferro disparou também muito rápido. Então as commodities elas têm essas características de que um ou outro acontecimento pode mexer muito no preço dessas commodities. A nossa visão, no entanto, é que o preço dessas commodities agrícolas, mais especificamente a soja e o milho, ele deva se estabelecer em um patamar ainda acima do que era antes dessa recente subida. Então a gente não acredita que os grãos na próxima safra vão sofrer uma correção tão grande a ponto de ficar em linha com o que estava antes. No entanto, nós acreditamos que não tenha tanto espaço para que o preço desses grãos continue a sua escalada. E por isso, nesse momento, dado a apreciação das ações da SLC muito recente, nós temos recomendação neutra para as ações da SLC, ou seja, nós não recomendamos a compra dela para quem não tem, mas nós também não recomendamos a venda dela para quem tem as ações. Tanto as empresas que consomem grãos, como as empresas que produzem grãos, têm passado para o mercado que o preço dos grãos deve ficar mais ou menos estável, ou se cair um pouco. Não há muita expectativa também de contínua apreciação. E por isso nós acreditamos que as ações da SLC estejam razoavelmente precificadas, e por isso nós temos recomendação neutra nessas ações. Falando um pouco dos riscos da empresa, que todo investidor deve saber. Bom, a SLC é uma empresa de commodities, então ela obviamente está exposta ao risco das commodities. Caso alguma coisa aconteça, ocorra algo que faça o preço das commodities que ela vende, soja, milho, algodão, cair muito, ela vai ser impactada diretamente na sua receita. Ela também é uma empresa que tem a sua receita dolarizada, e isso faz com que seja positivo para ela uma situação como nossa, como a atual, em que
o real está bastante desvalorizado. No entanto, se o real, por exemplo, fosse se apreciar, isso não seria tão positivo assim para quem exporta grãos. A SLC é uma empresa que porque ela está mais exposta a ciclos globais de commodities, ela também tem uma característica que pode ser positiva em períodos de turbulência, por exemplo, na economia doméstica, que ela é menos relacionada e menos sensível àquilo que ocorre na economia doméstica, né? Caso você esteja, por exemplo, querendo expor o seu portfólio a empresas que não são tão associadas ao risco dos eventos que ocorrem dentro do Brasil, eventos políticos, eventos econômicos, especificamente da economia doméstica, ela é uma empresa interessante nesse sentido, porque ela tem uma exposição muito maior ao ciclo global de grãos, a demanda, por exemplo, chinesa de grãos, do que o que acontece na nossa economia brasileira. Um outro risco que ela tem também é o risco do preço das terras, é claro, né? Ela vai se beneficiar sempre, como tem se beneficiado da apreciação das terras agrícolas, caso as terras não se valorizem tanto, isso também não é positivo para ela. Bom, um outro risco é claro, o risco de integração da Terra Santa Agro. A Terra Santa Agro é uma empresa que, como eu falei, tem uma excelente produtividade. Eu acredito que vai ser boa para comprar a SLC, mas toda aquisição, toda fusão de empresas tem sempre alguns riscos embutidos aí na combinação dos negócios. Essa é a nossa visão para a SLC Agrícola. Nós gostamos bastante da companhia, pode servir como um bom hedge para quem quer ter ações mais expostas à economia global do que à economia brasileira. Nós acreditamos que nesse patamar de preços não seja um momento ideal para entrar nas ações de empresas relacionadas a commodities. Então, por isso, nós temos recomendação neutra na SLC, apesar de gostarmos bastante da empresa. Se você quiser saber mais sobre a SLC ou sobre outras empresas, você pode acessar o nosso site, criando uma conta na Ativa completamente gratuita. Você pode ter acesso a todos os relatórios da nossa área de análise de várias empresas, inclusive desse vídeo. Você pode também olhar o nosso canal e tem aí vídeos de outras empresas e vamos continuar postando vídeos também de outras empresas. Muito obrigado e até a próxima!